Era uma tarde comum, por volta das 3:30 da tarde, mais ou menos. Tava um dia fechado, um dia nublado. Já tinha chovido pela manhã e então tocou aquela corrida. E o endereço do embarque era um hospital maternidade, lá no centro da cidade. E aí é aquele tipo de corrida que até o motorista fica alegre, porque geralmente é um tipo de corrida com gente feliz, gente que tá indo fazer um ultrassom para ver o rostinho da criança, gente que tá indo lá para descobrir o sexo do bebê. Enfim, é a espera de uma nova vida que está chegando, né? E eu lembro que eu me dirigi pensando nisso, né? Me dirigi para o lugar pensando nisso. Vai chegar gente aí sorrindo. E dessa vez, infelizmente, não foi assim. Eu iria me surpreender assim da pior forma. Então eu cheguei, parei em frente àquela porta de vidro e um jovem casal saiu. Um detalhe muito importante que me marcou na hora, né? Eles estavam saindo com aquelas bolsas bonitas, sabe? Aquelas bolsa de saída de maternidade, aquelas bolsas que a gente costuma preparar com muito amor e carinho. Mas eu logo percebi que eles não carregavam o mais importante. Não havia um bebê conforto. E assim, o mais triste ainda, né? Não havia vida nos olhares deles. Eles estavam saindo daquela maternidade de mãos vazias. Mas se você realmente acredita, né, que Deus coloca pessoas no nosso caminho assim de propósito, né? Se inscreve aqui, eu sou o Lely Júnior, esse é o Uber Pensador e a história de hoje é sobre como uma corrida pode virar um culto de cura dentro do carro. Eu lembro, né, deles, eles entraram no carro e assim, o clima, sabe, o clima pesou, né, aquele clima pesado tomou conta do carro assim imediatamente. Aí, como sempre, né, eu dei uma boa tarde e a resposta ela veio meio que arrastada, abatida. E aí logo eu já também, né, confirmei o destino. E o marido, com a voz embargada, né, ele respondeu: esse mesmo, motorista. Estamos indo para casa, finalmente. E foi aí que a esposa, que até o momento, né, estava ali quieta, cabisbaixa, ela disse as primeiras palavras dela, né? Ela disse assim, num fio de voz, quase inaudível, ela disse: eu queria era voltar para minha casa de verdade. E o marido explicou, né, que eles estavam na cidade há poucos meses, né? Eles vieram atrás de uma proposta de emprego melhor, um bom plano de saúde, né? E tudo parecia que estava se ajeitando, né? Tudo pronto para a chegada do bebê, mas eles estavam longe da família, sem amigos nessa nova cidade. E aos 8 meses de gestação, com o quartinho pronto, as bolsas arrumadas, né? Ela sentiu dores. E aí eles correram para a maternidade achando que, poxa, é o sonho se realizando. Mas era o pesadelo começando. Era uma complicação grave.
na gestação e o bebê já tinha falecido no ventre da mãe. Eles estavam saindo de 2 dias de internação e após uma curetagem, né, o médico explicou, né, que naquele caso o corpo automaticamente ele busca expulsar o bebê que eles tanto esperavam. Meus amigos, minhas amigas, eu confesso que eu fiquei totalmente sem reação, sabe? Assim, o que você fala numa hora dessa? E para piorar, eu me lembro que o sinal fechou e a gente ficou ali parado no trânsito e dentro do carro, sabe? O silêncio se instalou ali, mas não era aquele silêncio comum, sabe? Era aquele silêncio esmagador. Na verdade, assim, era um silêncio que gritava a dor daquele casal. E eu lembro que eu olhava, né? Abaixava assim, olhava para cima, olhava para o semáforo, né? Torcendo para que ele abrisse logo, né? Porque a tensão era insuportável naquele lugar ali. E eu sentia, sabe? Eu sentia assim, cara, preciso falar alguma coisa, mas sabe aquele receio de você falar alguma besteira? É. Sabe assim, eu quero abrir um parêntese aqui. Que isso aqui é muito importante no que eu vou te dizer agora, sabe? Quantas vezes, sabe? Quantas vezes, isso tem que ter um cuidado muito grande. Quantas vezes a gente, né, se depara com alguém sofrendo e assim, na tentativa de ajudar, às vezes com as melhores das intenções, a gente acaba machucando mais ainda as pessoas. Dependendo do que a gente fala, a gente machuca mais ainda aquela pessoa. Tipo, sabe, é horrível aquela coisa assim, você trazer uma frase pronta, Deus quis assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, ou então, isso aí é Deus te ensinando alguma coisa, sabe? De verdade, eu gostaria de saber assim de você aí, deixa aí no comentário, você já passou por uma situação muito difícil, algo assim, sabe, doloroso, algo que machucava muito e de repente você recebeu uma frase feita assim, num dos piores momentos da sua vida, e aquilo só piorou a sua situação? Você conhece alguém que já relatou isso para você? Sabe, essas frases que parece que empurra mais o punhal contra a gente, sabe? Comenta aqui embaixo mesmo, vamos aprender, sabe, a ter mais empatia. Talvez alguém leia, né, esses comentários e fala, poxa, realmente, nessas horas a gente precisa estar preparado. E assim, sabe, eu fui dirigindo, né, seguindo a rota, olhando ali o GPS, olhando o trânsito, mas o meu espírito estava inquieto dentro de mim e, né, na minha mente, eu conversando com Deus aqui em espírito, eu falei, Pai, o Senhor me levantou. O Senhor me colocou nesse carro aqui e todos os dias de manhã eu falo, Pai, me dê uma palavra. As pessoas que entrarem aqui necessitando de uma palavra de amor, de esperança, de cura, de fé, de paz, o Senhor já me capacitou para isso. O Senhor me levantou para isso. E assim, eu não estava aguentando mais aquele silêncio, sabe? Eu precisava abrir essa conexão no mundo espiritual, então eu disse, sabe, pedi a Deus aquela ousadia, aquela autoridade que Ele já me deu, e eu disse assim, olha só, com todo respeito, eu não conheço vocês, eu não sei a história de vida de vocês, né? E eu nem sei se vocês creem em Deus, mas eu sei de algo. E antes de eu terminar, né, de eu completar o raciocínio, olha como é que Deus é bom, né? A esposa levantou a cabeça e disse assim, nós acreditamos em Deus sim, moço, pode falar.
Aí, irmãos, era a brecha, né? Era o sinal verde que eu precisava. E eu disse assim para eles, eu falei assim, com toda a firmeza e amor, né, que eu podia falar, eu disse assim, ó, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu não sei como vocês aprenderam, mas quero dizer para vocês que nada de mal vem da parte de Deus, né? E por favor, não deixa que ninguém diga para vocês que isso que está acontecendo, isso que aconteceu, né? Que isso aí é por causa de algum pecado, de alguma coisa errada que vocês cometeram. Não, não. Deus é um pai de amor. Ele não pune os seus filhos amados matando um bebê. Isso não está na palavra de Deus. Aí eu, pelo retrovisor aqui, eu vi que o marido até deu aquele sorriso meio assim, né, amarelo entre os dentes e disse: mas é difícil de entender, né, moço? É difícil. E então, nesse momento eu vi, eu preciso sair das minhas convicções, né? E respondi com a palavra, né? Eu citei para ele João 10:10 na hora. Eu falei com ele assim, ó, o diabo é quem veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E aí eu disse para eles, ó, quem mata sonhos não é Deus. E tem mais, não fica buscando um propósito nisso agora, entendeu? Não pensem que Deus fez isso para ensinar uma lição para vocês, para ensinar, sabe, para nos ensinar. Deus deixou a Bíblia, Deus deixou a sua palavra, que é o nosso manual e regra de vida. Existem processos, né, dolorosos na vida de um cristão, na vida de alguém que segue o caminho de Deus, que são para ser vividos e superados, e não para serem explicados. E aí, assim, sabe, cara, pode parecer exagero meu, cada um crê, sabe, crê, acredita no que quiser, mas, cara, no momento que eu falei essas palavras, o ambiente, ele mudou completamente, sabe? A atmosfera do carro já era outra, o mundo espiritual foi totalmente ativado e o clima carregado, pesado de morte se tornou leve. Era a unção de cura. Ali dentro ela era palpável. Deus estava curando a alma daquele casal. Pelo retrovisor, olhando aqui, ó, eu vi o marido olhando assim para a esposa, né? Ali, ela ainda com os olhos vermelhos de ter chorado, mas acenando assim, ó, positivamente com a cabeça, né? Para ele, como quem dissesse assim, é isso. A culpa não é nossa, a gente não tem culpa nisso. E aí eu cheguei no destino, né, em frente à casa deles. Eu já até tinha uma outra corrida na tela já. E eu pensei assim, deixa eu esperar um pouquinho. Deus está trabalhando nesse lugar. Eu não posso deixar, né, deixar eles descerem sem fechar, sem completar o que Deus está fazendo aqui. Então eu perguntei assim para eles, eu falei, vocês já me disseram, né, que creem em Deus, mas vocês já são cristãos, são batizados, né? E ela disse, sim, nós somos cristãos, somos batizados, né? E o que acontece apenas é que com essa correria, a mudança, né, de cidade, com a gravidez, né, nós estamos um pouco afastados da igreja, porque a gente também ainda não está sem carro. Aqui a igreja é muito, a cidade é muito grande, é tudo muito longe, né? E aí eu pude perceber também naquela, vamos botar aquela solidão espiritual também estava ali. Mas aí eles iam descer. E mediante aquela resposta, né, eu também não perdi tempo e liberei uma última palavra para eles, como de sempre falou, ó, falei para eles, não se esqueçam, tá? Deus ama vocês demais, Deus ama vocês demais. E eu creio, eu declaro que em breve essa casa, né, apontei assim para a casa deles, eu falei, eu declaro que em breve essa casa aqui de vocês vai estar cheia de crianças com muita saúde e alegria.
A esposa sorriu, né? Um sorriso, assim, um pouco ainda triste, mas já carregando aquele alívio, né? E desceu. E o jovem marido, ele olhou para mim assim, antes de fechar a porta, pela porta ali de trás mesmo, né? Ele disse assim para mim: obrigado, irmão, obrigado mesmo, cara. Continua sendo boca de Deus para quem entrar nesse carro seu aí, irmão. Ó, eu senti minhas forças renovadas, cara, e melhor ainda, né? Eu pude ver aquele sorriso de conforto ali no rosto da minha mulher. Cara, vai com Deus, vai com Deus. E ali, né, eu já respondi ele, né, ó, a paz do Senhor, irmão, fique com Deus também. Liguei o carro, né, parti para a próxima corrida. E aí eu fui pensando, né, cara, sabe quando você passa aquele carrossel de emoções e você começa a querer, né, colocar as coisas no lugar. Eu fiquei pensando, falei, cara, eu podia ter ficado calado lá naquele sinal vermelho. Ou então eu podia até ter mandado uma frase feita para eles, né? Mas, cara, naquela hora, Deus é muito bom, eu escolhi ser sensível, né, ao Espírito de Deus, à voz de Deus falando ao meu espírito. E assim, naquela tarde nublada, eu tive a certeza que, mais uma vez, que Deus não me colocou aqui nesse carro só para transportar pessoas, né? Eu tenho certeza que Deus me colocou aqui para transportar esperança, transportar fé, transportar o amor dele, né? Para curar essas almas que estão quase já desistindo de tudo, né? E aí, para finalizar, né? Se essa história, mais uma vez, mais essa linda história, né, de pessoas reais, se ela tocou seu coração, eu te peço, deixa o like aí, né, o seu joinha aí, compartilha esse vídeo, né, talvez você conheça, ou talvez compartilhando em grupos, né, essa mensagem chega para uma pessoa que nesse exato momento esteja passando assim pelo momento mais difícil de perda, de dor, de culpa, achando que a culpa é dela, né, mas não, né, ela entenda que, que não foi Deus, porque Deus não é o autor da morte, Deus não é o autor de nada de mal que vem sobre a vida dos teus filhos. Compartilha isso. Talvez essa pessoa precise apenas dessa mensagem para começar a viver todo aquele amor, toda aquela alegria novamente, né? E claro, né, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, sabe para quê? Para que você não perca a nossa próxima corrida. Muito obrigado, fica com Deus, Deus continue te abençoando e vamos nessa!